Olha, pessoal, nós tivemos a iniciativa de gravarmos esse podcast com o objetivo de apresentar um pouquinho mais da história da clínica, da empresa, vocês conhecerem um pouquinho mais nossas carreiras, nossas histórias também, que faz parte, né, da história da clínica. Então a gente vai iniciar um pouco contando como foi o início lá atrás, em 2008, quando tivemos a ideia de formatar uma proposta, né, de modelo de negócio ligado a especialidades odontológicas. Lá atrás a gente tinha apenas duas especialidades, que eram implantodontia e periodontia, e fizemos um plano de trabalho, um plano de negócio que para absorver outras especialidades e trazer essas especialidades para uma clínica maior, com mais consultórios, com uma infraestrutura melhor. E aí, em 2011, em março de 2011, nós abrimos a Oral Center na nova locação que ainda hoje está lá. A clínica que conta com 4 consultórios odontológicos, uma central de esterilização, uma recepção maior, sala de exame. E aí a gente formatou uma equipe, a primeira equipe, com várias especialidades, né? A gente tinha jabu maxilofacial, ortodontia, prótese, continuava com implante e periodontia, endodontia. E aí formatamos a primeira equipe, e a equipe de técnica também, a gente tinha TSB, ASBs, e daí começamos a operar em março de 2011, construindo uma proposta de integração entre especialidades. O objetivo da Oral Center sempre foi esse, trazer uma excelência no tratamento odontológico de forma integrada, né? Umas soluções integradas partindo dos olhares de vários especialistas. Procuramos prezar sempre pela formação, todos os nossos dentistas são especialistas, no mínimo especialistas nas suas áreas. E aí, ao longo desse tempo, a gente construiu uma relação de trabalho profissional que foi estreitando os laços, principalmente entre eu e Rômulo, e hoje a gente vai falar também agora, né, como ela está hoje, né, depois de 12 anos, né, 2011, 2023, 12 anos. 12 anos. Hoje a Oral Center ela se encontra num patamar, no mesmo local ainda, né, aqui no Empresarial Difusora, e hoje nós adquirimos, né, a gente teve a aquisição de mais uma sala na frente, onde a gente colocou um setor de diagnóstico, né, onde o paciente hoje ele consegue entrar na clínica e fazer escaneamentos, fotografias e radiografia panorâmica dentro da nossa própria clínica, né? Isso diminuindo a saída do paciente para fazer exames complementares. Hoje a gente conta com 10 dentistas especialistas, né, ao todo. Né? Mais 2 sócios. Mais os 2 sócios, então nós somos uma equipe com 12 dentistas hoje dentro da clínica, das mais diversas especialidades, como o Daniel falou, e um corpo técnico de apoio aí de 10 colaboradores, entre técnicos e administrativo. E a Oral Center hoje ela preza muito por isso, por estar sempre avançando na parte de tecnologia, né? Adquirindo equipamentos que vão melhorar nossa técnica, e isso quem vai ganhar é o paciente, e também evoluir no melhor atendimento, né? Cada dia é um aprendizado novo, é um investimento novo, principalmente na melhor experiência de vocês, pacientes, tá? Então a Oral Center, hoje ela se encontra nesse estágio, né? E chegamos onde chegamos porque a gente tem algumas missões, algumas não, né? A gente tem como meta, como premissa, né? Uma missão e alguns valores, né? Que a gente são inegociáveis, vamos dizer assim, né? Isso, transformar o jeito de sorrir, né? A gente utilizou esse termo, transformar o jeito de sorrir das pessoas, porque de fato o que a gente faz materialmente é intervir, né, na cavidade oral e na face, fazendo com que o sorriso seja algo mais agradável para as pessoas, né? E a gente utiliza das melhores ferramentas que nos dispomos para que consigamos fazer essa entrega. E por isso que a gente colocou na nossa missão
o transformar o jeito de sorrir, né? Só que a gente preza muito por um valor imaterial que é muito forte. Eu acho que é muito forte em mim, é muito forte em Romulo e é muito forte em vários especialistas também na nossa empresa, que é o afeto, né? A gente tem um jeito da gente entender que se preocupando muito com o paciente, estando no lugar do paciente, se colocando dentro da situação de cada um para trazer a melhor solução dentro das possibilidades de cada um. Então a gente fez questão de colocar na nossa missão que a gente transforma o jeito de sorrir com afeto. É a primeira palavra depois da transformação. Com afeto. Primeiro com afeto. Depois a gente pensa em tecnologia, sempre pensamos muito em tecnologia. Faz parte da meu DNA de comportamento, de Romulo também. A gente não pode ver uma novidade no mundo odontológico, a gente fica fascinado, quer correr atrás, quer adquirir, estuda, tenta implementar, tenta absorver, né? Então isso para quê? Para entregar essa transformação com rapidez, né? Com efetividade, com capacidade de resolver da melhor forma e forma mais rápida, porque muitas vezes o tempo é importante, né, nessa resolução. E depois segurança, botamos a palavra segurança na nossa missão. A segurança, né, Romulo? Segurança é aquele fruto do empenho de horas dedicadas à prática da odontologia, né? A segurança vem da experiência, né? E a gente trabalha, né, com a área de saúde, então a tecnologia ela vem para melhorar nossas técnicas, né? Ela não substitui a mão, mas ela melhora nosso diagnóstico, ela melhora a nossa precisão da técnica. Então, isso dá mais segurança, né? Dá um pós-tratamento ao paciente mais confortável, né? Para o dentista também temos menos intercorrências pós-cirúrgicas diante desse arsenal tecnológico que a gente tem, de scanner, bisturi elétrico, laser, né? Ultrassom, piezo. Então, são equipamentos que melhoram os nossos procedimentos, dando mais segurança técnica e segurança ao paciente de fazer procedimentos mais robustos, né, mais elaborados. Por isso que a gente fechou a missão assim, segurança e tecnologia, porque ambas se complementam, né? A experiência do próprio profissional, né, que é importantíssimo, a carga de conhecimento desses profissionais, associado à aplicação das tecnologias. Então, segurança e tecnologia fez com que a gente complete a nossa missão, que é transformar o jeito de sorrir das pessoas com afeto, rapidez, segurança e tecnologia. Então, para que todo mundo conheça um pouquinho mais, né, da nossa história, um pouco mais do que está por trás da marca Oral Center, um pouco disso aí. A gente procura nossa missão, né? A gente sai de casa todo dia para entregar isso. Nós e nossa equipe técnica e administrativa. Né? Todo mundo empenhado em entregar isso para todos os nossos pacientes, nossos usuários de serviço. E como o Romulo falou, existem alguns valores que são inegociáveis, não tem como a gente abrir mão desses valores, nem interpessoalmente, nem dentro da sociedade, muito menos entre colaboradores e entre clientes e colaboradores, que são ter respeito ao próximo em todas as situações. Né, Romulo? A gente sempre busca isso nas nossas conversas. Ter respeito ao próximo, acho que é a número 1 de todo e qualquer relação humana, né? Isso, e o paciente que vem, né, ele vem com um problema para a gente resolver, então ele vem fragilizado, né? Então quando a gente se coloca no lugar dele, quando a gente coloca algum ente querido da gente no lugar do paciente, a gente observa que a gente precisa tratar bem as pessoas, né? Independente do procedimento, seja pequenininho, seja grande, né? Cada paciente reage de uma forma, né, ao procedimento, seja invasivo, cirúrgico ou não, né? Então a gente tem que realmente se colocar no lugar do próximo. E o outro valor inegociável é estar disponível, sempre, né? Em primeiro lugar, para atender as necessidades dos clientes. Estar disponível é uma característica da saúde, né? Nós, profissionais de saúde, juramos sempre que estaremos disponíveis sempre que qualquer pessoa precisar da gente, em qualquer situação, que caiba dentro da nossa capacidade de conhecimento. Então, estar disponível, a gente faz questão de dizer isso todos os dias, que nossa equipe que atende clientes externos também, né, via telefone, via WhatsApp,
que a gente tem que estar disponível sempre que alguém precisar da gente. Então, estar disponível é um pouco também da nossa forma de agir. Sim. Ser honesto em todas as situações, as suas interações com funcionários, clientes e parceiros. A honestidade, ela vai desde do tratar bem dentro da clínica, né, até assim, fazer planejamentos que realmente o paciente ele esteja com aquela necessidade, né, tanto biológica, de saúde primeiro, e depois a estética é muito relativo, né, um tema complexo de se falar, mas a gente tenta não colocar procedimentos desnecessários ou algo que não tenha tanta durabilidade, né? A não ser que exista alguma situação específica que seja de comum acordo, que a gente consiga contornar com outro procedimento, né? Mas é por aí. Esse é um tema muito crítico, né, em relação à área de saúde privada. Ser honesto. Porque o paciente ele não tem informação técnica, não tem formação técnica para julgar o que a gente propõe de tratamento. Então a gente bate muito forte isso dentro da empresa. Todos os dentistas sabem disso. A gente nunca houve nenhum caso que a premissa primeira foi o financeiro em primeiro lugar. Sempre foi a necessidade do cliente da melhor forma, se colocando no lugar dele. Sempre discutindo da melhor forma, em parceria integrada, inclusive. Consultas integradas a gente faz muito para que a gente tenha soluções com vários olhares, mas ajustado com a necessidade do cliente. Nunca a gente trabalhou com pacotes de tratamento fechado, sempre foi personalizado, desde o primeiro dia de operação. A gente nunca trabalhou dessa forma, né, de ter pacotes de tratamento para tipos de necessidade. A gente sempre, muitas vezes até demora um pouquinho mais, porque a gente tem que fazer orçamentos de partidos, ou seja, orçamentos que precisam de uma especialidade, de outra e de outra. A gente prefere fazer assim e atender com honestidade do que descumprir esse valor que a gente... E o paciente sentindo a necessidade dos outros procedimentos, né? Tem empatia com clientes e colaboradores. A gente, acho que não precisa nem falar, se todo mundo estivesse aqui. O ambiente de trabalho na clínica é muito leve, normalmente é muito leve. Né? Dificilmente a gente não vê brigas, a gente não vê atrito, não é uma clínica ruim de trabalhar. E eu acho que por isso que o nível de satisfação, quando a gente mede com as pesquisas internas, são altos, né? Porque a gente é humano, a gente gosta de fazer isso mesmo. É o que a gente gosta de fazer, é o que a gente é, também não... Né? Se for um defeito, é o que a gente é. Ser empático. Compromissado com os resultados, ou seja, dos casos clínicos e da empresa. A gente procura realmente ver o final, garantir, fazer o check-out, que é ver se a qualidade foi realmente finalizada a contento. E ajustar o que tem que ser ajustado, né? Porque nem sempre a gente, em saúde, finaliza como planejou no início, né? Mas, não terminou a contento, vamos lá, vamos corrigir, vamos fazer o melhor para aquele paciente, né? Independente de custos, independente de tempo, né? Fazer o melhor. Sempre. Outro valor, ser responsável, né? Por todos os atos, sem atribuí-los a terceiro. Ou seja, a gente, os erros também cometidos de forma inespecífica, mas pode acontecer, é humano, a biologia não é matemática, né? Tudo isso faz parte, mas a gente sempre procura ser responsável e consertar, né? A gente não deixa nunca os pacientes na mão. Sim. Com erros, né, profissionais. A gente tem a responsabilidade de ir até o fim com o paciente, como a gente já sempre tem frisado isso. Então, ter responsabilidade. Ter o desejo de evoluir junto com a empresa. É um traço, eu acho que é um traço dos profissionais que estão conosco, e de não ficar na sombra, achando que é melhor. Sempre em busca de conhecimento, né? Melhorar a cada dia. Eu já faço bom isso, mas você pode fazer um pouco melhor. Né? Sempre ir atrás de evolução para que a gente possa tentar sempre chegar na excelência, né? Eu faço
procedimentos estéticos, né, como todo mundo sabe. E cada dia que eu faço, eu aprendo um pouquinho mais. Então, a gente nunca está satisfeito com as técnicas vigentes, sempre procurar aperfeiçoar a técnica, buscando novas soluções, novas tecnologias. Então, acho que é isso um pouco do nosso DNA. Também temos promover sempre a paz, né, em todas as situações, e sempre fazer aos outros tudo o que gostaríamos que os outros fizessem conosco, para a gente finalizar nossos valores. Isso. Mostrando que a ética... é o nosso dia a dia, né? Mostrando que a ética pauta o nosso dia a dia. A gente procura ser pautado pela ética realmente global, para que a gente possa ter uma clínica o mais humanizada possível. Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco do nosso compromisso empresarial, né? Um compromisso social que a gente tem, né, enquanto empresário, de trazer para o mercado odontológico proposta de uma empresa de qualidade, que oferte serviços de qualidade, de uma experiência do cliente de qualidade. E para isso a gente fez um percurso, né, de preparação também, não foi só odontologia na academia, na clínica, nos cursos de pós, enfim, nos encontros profissionais. Nós também tivemos que nos aperfeiçoar enquanto empreendedores, enquanto empresários. E aí a gente está fazendo junto, né? A gente está fazendo junto um percurso de formação para que a gente possa trazer, né, Ron? Porque do mesmo jeito que a gente procura cursos técnicos, né, para melhorar nossa habilidade e nosso planejamento, a gente também tem que se preocupar com a saúde da empresa, né, e dos colaboradores, né? Então, a gente está num processo aí, num treinamento bem exaustivo, né, um grupo nacional, né, do Alto Performance. Então, a gente faz módulos, a gente implementou fluxos de trabalho interno, né, investimento em tecnologia de atendimento, investimento em pessoas, em treinamento para os nossos gestores. Então, a gente cuida tanto da parte técnica odontológica, como também a gente vê a necessidade, né? Hoje é inegociável isso, a necessidade da gente ter uma clínica, né? Um negócio saudável também, né? Isso, então a gente é movido também por essa excelência. E claro que a gente cada dia vai buscar mais, né, conhecimento. Bom, Romulo, a gente vai entrar agora numa coisa que todo mundo se interessa, que são os nossos serviços, né? Como a gente constrói essa linha de tempo, né, da vida dos nossos clientes. Sim. Dentro da empresa. Então eu pautei primeiro um tema que eu acho que é o mais relevante para o nosso paciente, que é prevenção e saúde, né? Assim, a gente não se preocupa apenas com reabilitação, a gente inicia se preocupando com a saúde do paciente. Em primeiro lugar, se trata de uma clínica de saúde. Odontologia, primeiramente, é saúde. É reabilitação, é estética, mas é primeiro saúde, né? Qualquer procedimento, né, Daniel? Na área de saúde, não na área de odontologia, né? Ele tem a premissa de quê? De manter a saúde que o paciente tem. Se ele não tem saúde, devolver, e depois do procedimento escolhido, que esse procedimento previna qualquer problema de saúde, né? Então, esse é nossa linha, né? Nossa meta aqui da Oral Center. Não só fazer tratamentos estéticos, funcionais por fazer, e sim devolver e manter a saúde desses tratamentos nos pacientes. Perfeito. Tanto que a gente, acredito ser uma das poucas clínicas dessa região que tem uma profissional dedicada, né, à prevenção. Uma TSB capacitada, treinada, para que ela possa nos ajudar a acompanhar a saúde do paciente, a prevenção de novas ocorrências, né, a longo prazo. A gente se preocupa com a longevidade do que a gente faz. A gente entrega uma solução de tratamento, mas a gente quer que essa solução dure por o mais tempo possível, né? E a manutenção é a chave de tudo, né? Seja de um carro, seja de uma casa, seja de saúde principalmente, né? Você não só ficar intervindo, né? Porque isso custa mais para o paciente, né? O mais barato é você prevenir. Isso é a máxima de tudo hoje na vida, né? É mais barato a prevenção do que a intervenção. Correto. E é evidente que depois dessa preocupação com saúde vem a reabilitação, né? Assim, nosso carro-chefe. Acho que as clínicas de especialidades odontológicas mais avançadas, elas já têm como
principal serviço, né, a reabilitação oral, né, a devolução de tudo aquilo que o paciente perdeu. E aí a gente une várias especialidades, né? Inclusive 2 das especialidades que o Rômulo é coordenador lá na clínica, que é o implante, né, e a prótese dental. A gente queria até fazer com que vocês entendessem um pouquinho o percurso. Hoje a gente não vai mostrar caso clínico nenhum, não vai discutir técnica nenhuma, mas a gente vai procurar trazer informações do percurso. Aquela pessoa que está necessitando, né, do implante, eu vou fazer de conta que sou o paciente e fazer perguntas para Rômulo, quais são os passos até chegar numa reabilitação. A primeira pergunta que a gente escuta muito o paciente, Rômulo, qual o primeiro passo? Qual o primeiro exame? O que é que eu preciso para eu me candidatar a uma reabilitação com implantes? O implante dentário, ele é uma raiz artificial, né? Então a gente vai colocar lá no planejamento regiões específicas, né? Se o paciente perder um elemento dentário, vai ser naquela região. Mas na grande maioria, né, são pacientes que perderam mais de um elemento dentário. Então, o primeiro exame que a gente precisa ter são radiografias. Os primeiros exames, na realidade, né, são radiografias e tomografias, né? A radiografia me dá uma visão geral do paciente, mas não me dá precisão, Daniel, de onde eu vou colocar o implante, a espessura, o tamanho dele. E a tomografia é onde eu vou ver o osso tridimensionalmente, né? Então a gente vai mensurar melhor as estruturas anatômicas para que a gente não invada local de nervos, local anatômicos como seios maxilares, seios nasais. Então, esses 2 exames, né, basicamente, para a gente fazer o planejamento. E lógico, hoje, como a gente já falou anteriormente, a tecnologia ela é fundamental, né? Então, isso tem que vir associado a fotografias, a um escaneamento de boca para a gente ver qual é a situação do paciente, né? E a gente associa a software, né, a programas de planejamentos para que a gente seja mais assertivo possível, né? Então, às vezes o paciente ele vem com um pensamento lá para a clínica, como para as outras clínicas também, vou colocar um implante porque vê muita propaganda na televisão, é fácil, eu boto hoje, amanhã está com dente, para não é bem assim. Né? Não são todas as situações que a gente consegue resolver dessa forma. Fazemos aqui também? Fazemos. Mas a grande maioria não tem essa indicação, né? Não é tão simples quanto a gente vê. Verdade. Um outro medo que o paciente tem, né, e eu escuto bastante, é relativo à quantidade de osso disponível para receber o implante. Que muitos acham que por perder o dente por muito tempo, não tem mais osso necessário ou suficiente para a reabilitação com implantes. E aí, eu queria que o Romulo respondesse, porque eu sei que tem várias soluções, né, mais recentes para isso. Isso a questão de perda dentária com muito ou pouco tempo, isso não tem uma relação direta, ela tem uma relação indireta, né? Então, às vezes o paciente perdeu o dente muito cedo, porém usou uma prótese ali móvel, mal adaptada, né? Depende de como foi feita a cirurgia anteriormente de remoção do dente. Às vezes o paciente já tinha uma infecção, uma fratura, então essa perda óssea ela vai variar de acordo com a condição do que foi feito isso, né? Então hoje a gente preza por tentar minimizar o máximo possível de procedimentos cirúrgicos, enxertos para o paciente. Então a gente utiliza sistemas de implantes onde me dá uma possibilidade de colocar implantes mais estreitos em regiões onde possivelmente precisaria de enxertos, né? Implantes curtos, e isso veio favorecer quem? Principalmente aquele paciente mais debilitado. Um paciente debilitado com algum problema sistêmico, que tem que ser feito de procedimento menos invasivo, um diabético, um hipertenso, e também para os pacientes mais idosos, né, para a gente evitar um tratamento muito longo, né, através dos enxertos, né. E para fechar, Daniel, e aí eu volto para aquela questão da saúde. Todos esses tratamentos, o paciente ele tem um valor investido, porque são técnicas que são dispendiosas, né? Uhum. E não adianta nada a gente vir, planejar, fazer e o paciente não voltar para prevenção. Continuidade da saúde. A continuidade da saúde. Porque o implante pode dar problema, a prótese pode dar problema, né? Uhum. Então, o paciente, às vezes, ele imagina que vai investir aqui um valor X e não vai ter mais problema
né? E a gente explica a ele, todo mundo sabe que o melhor sistema é o dente. É o natural. É o natural. A prevenção do natural. Quando Da ele- perda do natural. É, Né? quando ele perde o natural, tudo que a gente faz é artificial. Né? A gente falou duas coisas importantes aí, a saúde sistêmica e a idade, porque são duas perguntas muito frequentes. Quanto à idade? Existe idade mínima, aliás, idade máxima, né? Eu tenho um avô que está precisando de implante e muitas vezes eu pergunto, será que ainda dá? Né? Como é que geralmente tu responde isso aos nossos pacientes? Eu digo que todo mundo tem direito a melhorar. A ter dentes. A ter dentes e melhorar enquanto está vivo. Enquanto está vivo. Então, assim, não tem idade. Lógico que existe um bom senso, né, Daniel? A gente não vai pegar um paciente debilitado, um paciente mais idoso e fazer procedimentos mirabolantes, procedimentos mais invasivos, né? Então, a gente vai, às vezes, para uma técnica, em vez de fazer uma prótese fixa, por exemplo, vamos fazer uma prótese móvel mais associada a implantes, que eu boto menos implantes, só que ele melhora a função mastigatória dele, né? Pacientes muito jovens também vêm procurando fazer procedimentos irreversíveis. Exemplo, lente de contato. Aí vem lá aquele paciente de 16, 18 anos, 19 anos querendo fazer lente de contato, né? Vai perder estrutura dental. A lente de contato, por melhor que seja feito, por menor desgaste que seja feito, é um desgaste no dente. Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, esses pacientes também são tão críticos quanto os pacientes mais idosos para implante. Né? Porque imagina assim, um paciente de 18, 19 anos colocando o primeiro jogo de lente de contato nele, daqui a 10 anos ele vai ter alguma intercorrência. Né? Então, ele vai estar ainda com 29 anos. Então, imagina esse paciente com 50 anos de idade, metade da vida praticamente, já ter trocado algumas vezes o jogo de lentes, né? Que cada vez precisa um pouco cada mais de vez desgaste. vai precisando mais, porque o corpo vai envelhecendo, isso é fisiologia, né? E aí, a lente de contato tem que ser muito bem planejada e muito bem pensada. Né? Tu tocou no tema crítico da estética dental, era o nosso próximo tópico, era a estética do sorriso. E tu tocou no ponto crítico aqui, as facetas, né? Isso. As facetas, aquela grande discussão na cabeça dos pacientes, que qual é a melhor técnica para mim, né? Às vezes, muitas vezes o paciente pensa que a escolha é dele, ou seja, é ele que tem que escolher se ele vai usar uma faceta em resina ou se ele vai usar uma faceta em cerâmica ou em qualquer outro material, né, de técnica indireta. E aí, na nossa clínica, pelo menos, a gente coloca para o paciente que a escolha primeiro é profissional, é por indicação. Por indicação, porque aí o profissional ele pega basicamente algumas vertentes. A parte biológica, se esse dente consegue receber, como é que está a gengiva dele, aí vem saúde gengival e oclusão. Né? Mastigação. Como é que é a mastigação do paciente, como é que é a mordida do paciente, né? Porque às vezes o paciente tem condições financeiras, quer um tratamento X, só que ele não tem condições biológicas para receber. Né? Condições biológicas e mecânicas para receber. E às vezes o paciente não tem uma certa condição financeira, mas a indicação dele é um procedimento mais elaborado por conta das condições biológicas. Então isso a gente tem a responsabilidade de fazer a indicação correta, independente da condição do paciente. Agora, lógico, é evidente. Nós temos que ter sempre alguns meio termos, né? Então, o paciente, às vezes, se não pode fazer todo o tratamento daquela forma, então a gente vai para um segundo plano. Mas plano B, mas primeiro a gente sempre tem que indicar o melhor possível para o paciente. A gente sempre procura trazer o melhor sempre, em primeiro lugar, né? Isso. Quando falou da saúde biológica, é muito interessante, porque isso é um outro fator crítico na área de estética dental, né? Que muitas vezes o paciente está ansioso em fazer aquele sorriso ficar bonito e ele quer pressa. E a pressa, nesse caso, é inimiga da perfeição. A biologia, ela dita o ritmo, né? Às vezes é necessário uma cirurgia estética de aumento de coroa clínica para que vocês possam trabalhar da melhor forma numa estética de melhor resolução. Né? E às vezes o paciente quer forçar a barra e fazer mais rápido e fazer uma intervenção. E vocês, pelo menos na nossa clínica, vocês são firmes em dizer, não, primeiro tem que começar com um procedimento de natureza porque de imediato tudo funciona,
né? Mas ninguém vai fazer um procedimento odontológico, um procedimento de saúde, um procedimento invasivo para ficar repetindo, né? Lógico que erros podem acontecer, mas você fazendo um procedimento sabendo que está passando do limite biológico e ali já a biologia vai te cobrar alguma coisa, vai te pedir alguma coisa, eu acho que isso não é coerente com um ato de tratar. Mesmo precisando adicionar uma cirurgia prévia, né? Sim. Mas a cirurgia prévia vai trazer condições melhores para executar o que o paciente... E de estética também, né? Às vezes até de estética, até de resolução final. E quantos pacientes da gente, né? A gente tem aqui exemplos, né? Lógico, não vamos citar nomes, mas na minha cabeça vem vários que chegam pra gente, vem, quero colocar lentes, quero colocar isso, quero colocar aquilo outro. A gente analisa o paciente e vamos primeiro o quê? Vamos corrigir aqui um pouco da biologia, vamos fazer uma cirurgia de pério, né? Aumentar o sorriso, cortar um pouquinho da gengiva ali para melhorar o tamanho dos dentes, faz um clareamento. Quantos pacientes não voltam para fazer? Verdade. Então, quer dizer, não é obrigado eu pegar e só vender o procedimento final. A gente tratou o paciente. É verdade, tu falou uma coisa muito interessante. Como eu sou periodontista, né, e o Rômulo reabilita, eu já atendi alguns casos de Rômulo que aquela busca inicial do cliente, que foi as facetas, serem revertidas para não fazer. Sim. Só com a cirurgia e só com clareamento. Porque a expectativa do paciente estético é uma. Quando ele vê a resolução na boca, ele muda de ideia. Então, a gente teve alguns casos assim de procurar faceta, fazer a cirurgia, clareamento, acabou a necessidade estética. Resolveu o problema. Ficou bom, bonito, como queria. E natural. E natural, que esse é o ponto, né? Outro ponto crítico hoje das facetas infelizmente, né? Podemos chamar de erros profissionais, enfim. Sim. Quando as facetas, ao invés de melhorar a estética, deforma, né? Fica artificial. A proposta da faceta nunca foi ficar artificial. Quem ensina na academia faceta, em resina ou em cerâmica, ao contrário, né? Sempre foi a busca pela mimetização do sorriso, que é imitar o sorriso natural. Então, facetas não devem ser procedimentos que sejam identificados ao olho do leigo. Ou na boate, na luz da boate. Que é difícil, né? Mas é executável, né? Por isso do planejamento. Por isso é importante o planejamento. Bom, pessoal, agora a gente vai conversar um pouquinho com o nosso especialista em ortodontia, Dr. Vilmar Alexandre, sobre um outro bloco de serviços que é a estética facial. Muitos dos nossos pacientes, né, nos procuram dentro da clínica com o objetivo de resolver algumas alterações faciais que não estão agradando, né, aqueles pacientes. E aí a odontologia tem diversas especialidades, né, que tratam desse problema, muitas vezes de forma integrada. E como o Dr. Vilmar tem larga experiência em condução, né, de pacientes que têm deformidades, né, craniofaciais, principalmente ligadas às maxilas, maxilomandíbula, né, como se fala bem em português, a gente vai trocar um pouco de ideia sobre o percurso, né, desse paciente. Quando esse paciente chega cheio de dúvidas, os medos, quais são as primeiras providências que ele, na condição de especialista da área, ele toma quando o paciente busca essa solução, né, dentro da clínica. Bom, Vilmar, então fica à vontade para responder essa pergunta. Assim, como é que o paciente chega, assim, quais os medos principais dele, quais são as maiores dificuldades que ele enxerga para buscar, né, essa solução? Então, Daniel, normalmente esse paciente já vem com a indicação de um colega. Na maioria das vezes, essa indicação é feita por um cirurgião bucomaxilofacial, que aí faz o encaminhamento para o ortodontista realizar o preparo. O preparo para a cirurgia ortognática, quando é o caso de cirurgia ortognática, né? Quando é o caso de cirurgia. De caso de cirurgia. Mas nem sempre. Quantos por cento, mais ou menos, dos casos de classe 2, classe 3, né, que são os avanços quando o paciente tem a maxila muito projetada, ou classe 3, quando tem a mandíbula muito projetada, quantos por cento desses casos derivam para a cirurgia, finalizam só com cirurgia, e quantos por cento, mais ou menos, consegue ser tratado só com ortodontia? Bom, dá uma
porcentagem desses pacientes é difícil. Assim, o que tem que ser colocado é o seguinte: alguns casos de pacientes que apresentam deformidades faciais, esses pacientes não sentem esse impacto na face. Ou seja, para eles, aquela deformidade não tem uma gravidade que justifique fazer uma cirurgia ortognática. Ele está habituado. Ele está habituado e ele está feliz com aquele perfil, com aquela face. Então, esses pacientes podem ser enquadrados numa categoria de pacientes que vão sofrer um tratamento compensatório. Ou seja, a ortodontia vai normalizar a oclusão daquele paciente. Aí o foco, então, nesse caso, sai de estética, porque ele está bem satisfeito com a face, e passa a ser um objetivo de melhor função mastigatória. Melhor função mastigatória. Se resume a isso. Resumindo, é isso. Né? Então, esse paciente vai ser colocado nessa categoria de tratamento compensatório. Então, a gente vai buscar o quê? A gente vai buscar melhorar a oclusão desse paciente e devolver uma função mastigatória a esse paciente. Então, a face dele, muito provavelmente, não vai sofrer grandes alterações. Já o outro grupo de pacientes são os pacientes que realmente se incomodam com essas deformidades faciais. Certo. Então, esse paciente, além da questão funcional mastigatória, né, do desvio mastigatório funcional, ele vai ter a queixa facial, a queixa da estética facial. Uhum. Tá? E aí, esses pacientes vão ser os pacientes que vão sofrer um tratamento ortodôntico visando uma preparação para a cirurgia ortognática. Uhum. Né? E aí, essa cirurgia vai modificar, sim, a face desse paciente. Então, ela vai devolver tanto a funcionalidade no quesito mastigatório, uhum, como proporcionar uma melhora na face desse paciente. Uhum. Né? Então, esse percentual de busca, eu acho difícil a gente colocar precisar isso. Agora, hoje em dia, com as novas técnicas de harmonização, que conseguem preenchimento labial e dá maior volume no lábio, que dão também um contorno de mento, né, com procedimentos mais invasivos, né, de preenchimento ou até mesmo de biovolumes, bem como de ângulo de mandíbula, para dar um contorno melhor no ângulo de mandíbula. São técnicas novas, mas isso junto com a ortodontia tem o potencial de diminuir, por exemplo, a indicação da cirurgia ortognática, já que Sim. todos esses procedimentos interferem no tegumento, né, que é a parte mole da face, que é exatamente o que se busca com a arquitetura nova, né, da cirurgia ortognática. Sem dúvida. Eu acredito piamente assim, no potencial da harmonização facial. A gente tem pessoas que trabalham muito bem com a harmonização facial e alguns pacientes eles têm um ganho na face, né, com essas técnicas. Então, isso aliado com o tratamento ortodôntico pode sim tirar o paciente de uma cirurgia ortognática. Que é excelente, né? Sim. Bem menos invasivo. Bem menos invasivo, né? Embora as técnicas cirúrgicas tenham evoluído bastante, né, ao longo desses últimos anos. Uhum. Né? Então, há 10 anos atrás, o paciente fazia uma cirurgia ortognática e com 2, 3 dias você encontrar o paciente, parecia que tinha batido de frente com um caminhão. Né? Do trauma também. Né? Hoje isso já não acontece. A gente tem paciente que opera e em 5 dias você olha para o paciente e não é capaz de dizer que aquele paciente passou por tal procedimento. Já que tu está falando de planejamento cirúrgico, tu me falou um dia desses na clínica que as técnicas de planejamento digital, né, ortodônticas, têm te dado uma perspectiva diferente de planejamento, né, de melhor resolutividade, de mais assertividade. Fala um pouquinho dessa aplicação da tecnologia dentro desse planejamento no momento atual, dentro do que a gente tem lá na clínica. Então, o que a gente tem trabalhado e tem conseguido fazer, né? A gente está encaminhando, mas acho que as perspectivas são excelentes no futuro bem próximo, né? Tá o erro ali que não deixa a gente mentir. Né? E a gente está conseguindo aliar esse planejamento ortodôntico, né, já numa perspectiva digital, ou seja, a gente está conseguindo ter uma previsibilidade com relação às movimentações dentárias, utilizando softwares. E esses softwares normalmente a gente está utilizando para confecção de alinhadores, né? Mas não é só a confecção do alinhador. Na verdade, a gente consegue ter uma perspectiva de como a gente vai finalizar o caso. Então, às vezes, para um paciente que vai passar por um processo de reabilitação funcional, por exemplo, com um tratamento de implante e prótese, e aí é identificada a necessidade desse paciente passar previamente por um tratamento ortodôntico, a gente consegue fazer as movimentações
né? A gente consegue fazer uma movimentação digital, software, e antever qual vai ser o final do tratamento ortodôntico, né? Eu estou muito animado. A proximidade daquele tratamento. Né? Eu tenho acompanhado alguns casos, né, contigo. Eu estou muito animado com a intervenção da odontologia digital na nossa prática relacionada à ortodontia e a integração da ortodontia com outras especialidades, né? A gente tem visto alguns casos onde a gente faz um planejamento reverso. O que é um planejamento reverso? É a gente evoluir no digital, dentro do computador, até onde vai ficar, porque a partir dali tomamos decisões clínicas do atual, do momento atual. Ou seja, eu vejo até onde vai, e como se conhecesse o tempo futuro, eu já começo a tomar decisões de intervenção prática na boca do paciente agora, porque como eu sei aonde vai finalizar, eu posso interagir com outras especialidades agora, né? É o caso de uma cirurgia periodontal, é um caso de uma prótese, é um caso de um implante, junto do planejamento ortodôntico de uma reabilitação, né? Porque a gente às vezes pensa na ortodontia apenas na dentição natural, dentes saudáveis, pacientes jovens. Mas a ortodontia amiga, como a gente fala lá na clínica, é a ortodontia que ela trabalha na boca de todas as idades, né? E para os mais variados fins, né, da odontologia, que não é só apenas deformidades faciais ou oclusais, né, ou mastigatórias, mas também para que a gente possa conseguir resultados melhores, né, na nossa prática do dia a dia, na minha prática da periodontia, né? Então eu estou muito animado com essa interação com o digital, porque ele faz isso para a gente, né? Uma coisa que a gente não tinha. A gente tem feito muito trabalho realmente em parceria, em todas as áreas, na área de ressecção gengival, por exemplo, que você faz movimentações. E o alinhador, né, que é um produto ortodôntico novo. O alinhador, ele, no início da chegada dele, era apenas, eu lembro bem, né, para alinhar pequenos movimentos dentários. Eu queria que tu falasse hoje um pouquinho de como está realmente essa técnica com alinhadores. Então, deixa eu colocar antes uma coisa que eu acho interessante. Essa parte da multidisciplina, das questões que a gente tem. Integração. A integração com as várias especialidades na clínica, né? Eu vejo isso como um ponto, assim, fantástico. Né? Então, tem horas que a gente pega um paciente e você tem 4 especialistas ali debatendo e discutindo aquele caso. Fora o laboratório, fora o design da laboratório. Isso. Então, esse planejamento reverso é exatamente aí, né? Então, a gente consegue antever o final do caso do paciente, né? Então, eu simulo as movimentações ortodônticas para proporcionar a Rômulo uma posição adequada para o implante, para levar você a fazer uma cirurgia periodontal com mais facilidade, mais assertividade. De repente entrar com alguém que vai fazer a questão da reabilitação estética do paciente. Então, tudo isso integrado ali, num ambiente só, né? Isso é extremamente vantajoso, porque o paciente vai ver essa preocupação em resolver o caso, né? E isso dá uma chance muito maior da gente acertar naquele problema. Com relação aos alinhadores. Então, os alinhadores são uma variedade de aparelhos ortodônticos que, a princípio, chegaram com essa ideia de fazerem pequenas movimentações, de ter pequenas movimentações dentárias, né? E que tem evoluído bastante, né? Então, hoje a gente consegue fazer um preparo, por exemplo, para cirurgia ortognática usando alinhador. Uma coisa que era impensável há pouco tempo atrás, né? E a gente tem as empresas que fornecem esses alinhadores, mas hoje, né, a gente está conseguindo fazer os nossos próprios alinhadores. Né? Então, hoje a gente, dentro da clínica, dentro da empresa, a gente junto com o laboratório da clínica, a gente consegue já fazer os nossos alinhadores, os nossos próprios alinhadores, e a gente está evoluindo nessas questões, né? A gente começa com casos mais simples, para ir pegando mão, para todo mundo aprendendo, né? Um aprendizado constante, contínuo, né? E a ideia é que no futuro a gente consiga fazer os casos complexos, né? Todos os casos serem feitos com a gente. Isso é uma pela vantagem. Nossa própria, isso é vantagem em na todos nossa os própria sentidos. casa. Exatamente. Isso é só vantagem, né? Porque quando você fica dependendo de um terceiro,
Às vezes no meio do caminho alguma coisa sai errada, então você tem que... Fica dependendo Fica de dependendo de outros. É. Uma empresa terceirizada. E quando a coisa está funcionando ali dentro, a gente consegue resolver aquilo muito mais de rapidez. Né? Eu Muito lembro mais quando eu facilidade. te fiz a primeira vez a pergunta por que o alinhador tinha tanto potencial ortodôntico no sentido do resultado do trabalho. Tu me falou uma coisa que nunca saiu da minha cabeça, que é o alinhador, ele movimenta o dente utilizando as 4 faces do dente. Porque ele abraça o dente em todas as dimensões do dente. Enquanto que a ortodontia convencional, ela só usa um bracket e um fio. Ele utiliza uma face do dente. Então, aí eu fiquei, né, entendendo porque o alinhador ele tinha essa assertividade, a questão do planejamento digital de ser muito... você consegue dizer o tempo do tratamento, né? Que a ortodontia convencional é mais difícil, porque na verdade o ajuste é na mão, enquanto que o alinhador, o ajuste é no computador. Quer dizer, é muito, muito bacana ver isso na odontologia nascer, crescer e hoje a gente poder Incorporar isso no nosso dia a incorporar dia, e né? produzir o nosso próprio, né? Com nossa própria tecnologia, com a nossa própria equipe. Eu acho que dá mais velocidade também às tomadas de decisões clínicas, né? Ajuda a gente a... Existe a questão assim, se você me perguntar, todos os casos vão ser resolvidos com alinhadores ou só com alinhador? Não. A gente Não dá. Não dá. Ainda não dá. Né? A gente precisa associar muitas vezes, colar um bracket, colar um botão, usar um elástico, um mini implante. Né? A gente precisa de alguma outra coisa para auxiliar. Mas assim, eu vejo vantagens, né? E vejo um futuro muito promissor, né? E um futuro bem próximo, né, bem palpável com relação a isso, né, com relação aos alinhadores, com relação a essa ortodontia digital. Acho que isso não tem mais volta, é um caminho sem volta. Acho que o futuro da odontologia caminha E a realmente pra associação isso. da ortodontia digital com o planejamento facial também digital, que está se começando, mas os biovolumes já são possíveis de ser feitos, projetados na própria clínica, né? Assim, você consegue com a tomografia projetar quantos milímetros de mento você precisa, um cirurgião colocar, né, no paciente para dar o volume do mento, quantos milímetros de preenchimento subnasal a gente consegue volume de lábio, colocar volume de lábio e corrigir aquela deformidade do sorriso, né, que o lábio vai embora. Sim, Tem do sorriso, né? a hiperdisposição do gengival. sorriso, em pacientes que não têm realmente a base óssea preenchida na subnasal, e aí isso nos traz uma perspectiva estética. Isso sem a necessidade, por exemplo, de uma intervenção de cirurgia ortognática. Isso, sem cirurgia ortognática, só com pequenos procedimentos, né, cirúrgicos. Intervenções mais simples. Bem mais simples, né? E com planejamento digital, que é o mais importante. Você analisa a tomografia, você coloca lá, projeta o biovolume e o cirurgião, o tempo de cirurgia com cirurgias assim é muito menor, né, gente? Eu trabalho com cirurgia de sorriso e hoje que eu opero com guia, antes eu desenhava todo o arco gengival na mão. Agora eu coloco o guia e eu faço o desenho com o guia cirúrgico, né, projetado, que também é um biovolume externo, mas é um biovolume. Ele se projeta em cima de um modelo digital feito pelo escaneamento, né? Tem modelo de gesso, o paciente passa só por um escaneamento da boca e aí a gente faz um projeto de sorriso a partir de um biovolume que é cuidado no laboratório. Quer dizer, isso para a gente hoje é uma mudança muito grande, né? Uma velocidade de assertividade, resultados muito mais rápidos. Eu vi uma cirurgia de Ricardo esses dias, uma cirurgia de implante, uma cirurgia guiada. E eu fiquei assustado com o tempo que ele levou, né, para fazer a cirurgia. Assim, não deu nem tempo piscar, a cirurgia já estava pronta, o implante instalado. E isso me deixou assim, nossa... Maravilhado. É como eu fico quando eu vejo também. Maravilhado. A gente vai ter a oportunidade de trazer, vamos ter outros episódios convidando os outros colegas, né? A gente vai trazer o Ricardo para falar um pouco sobre cirurgia guiada. E realmente cirurgia guiada de implante é a colocação do implante sem abrir a gengiva, né? Através de um guia, quase sem sangue, através de um guia, sem sangue, que é colocado na boca, que também é um biovolume, que também é um biovolume externo, produzido para aquele fim, né? Então realmente é muito bacana. Bom, Vilmar, agora a gente vai falar um pouquinho do nosso fluxo laboratorial, né?
Nós somos 2 especialistas com áreas que utilizam os serviços do nosso laboratório digital. É um laboratório que foi criado com o objetivo de trazer tecnologias que dá mais assertividade e velocidade ao nosso tratamento, tanto no diagnóstico como no planejamento. Então, eu estou muito animado, sempre fui animado com tecnologia, né? Mas o fato da gente estar cada dia descobrindo novas possibilidades. Novas possibilidades, esse dinamismo aí me tornar ainda mais animado com a possibilidade, né? De gente, daqui a pouco a gente vai ter um laboratório que atende implante, orto, pério, cirurgia e harmonização orofacial, né, de forma plena, né? Claro que hoje ainda não é de forma plena, né? Mas a gente vai estar buscando o aperfeiçoamento dessas técnicas no laboratório para que a gente atenda todos os especialistas. Esqueci de dentística, né, que é uma das mais que utiliza mais o laboratório com facetas, com coroas. Os preparos. Qual é a tua visão, assim, do teu dia a dia? Quanto o laboratório mudou um pouco Então, a tua prática? Quando o paciente chega, né, que você vai pedir uma documentação ortodôntica, ou você está começando o tratamento do paciente, ou vai instalar um aparelho ortodôntico, a maioria deles perguntam logo, e eu vou passar para aquela moldagem, tem que estar aquele negócio na minha boca e tal. Não, você não vai passar por aqui. Então já dá um alívio para o paciente. Mas como é que você vai fazer? Sem molde. Sem moldar, sem botar aquele produtozinho na minha boca e tal. Não, você vai passar por um escaneamento. Então muita gente não tem conhecimento do que é o escaneamento. Fala um pouquinho aí para quem não sabe o que é o escaneamento. Então, ó, escaneamento, a gente tem um equipamento que ele funciona como se fosse uma câmera intraoral. E essa câmera vai filmar os seus dentes e vai converter aquele filme em um arquivo. E esse arquivo vai permitir que a gente consiga trabalhar como se tivesse um modelo. Só que é 3D digital. Só que é 3D digital, né? E aí, feito esse escaneamento, eu posso imprimir aquilo ali e aquilo ali vai virar o meu modelinho. Tá? Então, o meu modelinho eu posso mandar para qualquer laboratório, qualquer canto do Brasil, do mundo, e solicitar a confecção de qualquer tipo de aparelho. Eu posso usar aquele modelinho para fazer o planejamento em qualquer lugar, em qualquer hora. Né? Posso discutir o caso, o planejamento com outros especialistas, outras especialidades, aonde quer que essas pessoas estejam. Isso já mudou tudo, já mudou desde a entrada. Desde a entrada, desde que o paciente chegou. Ele tinha uma ideia, caramba, eu vou passar por aquilo, né? Meu filho passou, ou minha sobrinha passou, eu já passei por aquilo, porque estou precisando retratar, né? Teve uma recidiva de tratamento, alguma coisa. Então, essa perspectiva já muda, né? Você digitalizar, fazer o digital, já é uma coisa maravilhosa, né? Fantástica. Eu lembrei agora de um caso que um paciente teve um trauma, aliás, teve a reabsorção da raiz por um problema de canal e a gente precisava remover o dente sem nenhum trauma para não danificar nenhuma estrutura gengival nem óssea e colocar na boca imediatamente um dente idêntico ao dela, né, que não deixasse nenhuma deformidade estética. E era um incisivo central. Então imagina quanto o laboratório nos ajudou a entregar a solução perfeita. Por quê? O primeiro passo foi escaneamento. Escanear aquela anatomia que ela tinha, natural dela. Esse escaneamento serviu para que o laboratório pudesse imprimir um dente exatamente igual ao que ela tinha. E eu precisava exatamente igual porque a anatomia da gengiva dela não mudaria. Então eu precisava de um dente exatamente igual ao que ela tinha em forma. E aí eu fiz a cirurgia de remoção das raízes que estava danificada, com uma técnica extremamente pouco invasiva, porque, né, não podia danificar nada, e eu instalei imediatamente com uma coroa provisória impressa no laboratório aquele dente. Quer dizer, uma coisa que era inimaginável, né? Pouco tempo atrás você conseguir fazer um tratamento cirúrgico com uma prótese que é a cópia idêntica de um dente natural. Quer dizer, isso realmente, para a gente que veio de uma era da odontologia analógica, a gente fica muito feliz em poder, né, fazer tratamentos assim. Né? E assim, você vazar modelo de gesso, moldar. Fora o tempo. Fora o tempo que você perde com isso, né? Imagina quantas vezes eu tentei adaptar uma coroa de estoque ou
uma coroa feita à mão para poder adaptar, para tentar ficar parecido com... E os retornos de aparelho, né? Muitas vezes a gente confecciona um aparelho removível para criança, né? O paciente está em fase de crescimento. E aí, na hora da moldagem, o paciente se sente mal, faz um movimento da cabeça. Criança, então, é verdade. Criança, né? Então, aquela moldagem acaba tendo uma distorção. Você manda para o laboratório confeccionar o aparelhinho, e quando o aparelhinho chega, não entra, não encaixa. Né? E aí, você tem que fazer outra moldagem numa criança. Para repetir o processo. Né? Quando você faz, é muito mais confortável para uma criança, por exemplo, fazer um escaneamento que fazer uma moldagem. Não existe comparação. Não há dúvida. Não existe comparação. E aí, você faz a moldagem, você não precisa nem imprimir o modelinho, você manda o arquivo para o laboratório ele mesmo faz a impressão, ele adapta, muitas vezes ele adapta as bandas, os anéis que são necessários para aquele aparelho e já te entrega o aparelho pronto. A chance disso dar errado é bem menor. Bem menor. E o grau de satisfação é muito maior. Com certeza. Vamos ver aqui se a gente tem mais um outro tema interessante. Vamos falar um pouco agora, a gente está finalizando, falar um pouquinho sobre perspectivas futuras. O que é que a gente enxerga juntos de tecnologias que estão vindo para que a gente possa ter resultados cada vez melhores e mais rápidos. Né? Eu já falei na minha área, né, que é a correção do sorriso, que a gente faz muito. É o procedimento mais ligado ao laboratório, é a correção do sorriso. Né? E a gente tem no laboratório 2 exames, ou 2 produtos do laboratório digitais, infoprodutos, que tornam a cirurgia muito assertiva. O primeiro é a análise digital do espaço biológico. Eu consigo ver todas as estruturas internas da boca do paciente, que tamanho realmente é o dente, onde termina o esmalte do dente, onde começa o osso, onde está a gengiva posicionada, isso de forma digital, sem eu abrir, sem eu operar ninguém, eu consigo ver, né? E a gente tem no laboratório um serviço que é análise digital do espaço biológico. Então isso me entrega assim, a melhor segurança de todos, que é fazer uma cirurgia sabendo realmente que tamanho é o dente natural do paciente. Ou seja, não tenho medo de errar o que é o natural, porque eu vou conseguir ver, né? E depois, em cima desse análise, ainda tem a impressão desse guia que eu falei antes, que é o guia de cirurgia, que você coloca aquele biovolume, encaixa e vai desenhar. É evidente que o erro, a margem de erro, né? O olho humano, que é um olho, né, com que cansa, inclusive, durante a cirurgia, a gente não... Às vezes a gente fica até se questionando, será que é aquele tamanho mesmo? Mas se o guia está dizendo que é porque é. Então, na minha área, eu vejo a cirurgia, a perspectiva futura, principalmente os biovolumes internos, que é o caso do sorriso gengival, né? O sorriso que o lábio vai muito embora, né? E deixa o osso, a gengiva muito exposta, assim, o vestíbulo, né? Muito exposto, que as pessoas que sobe muito o lábio. Então, o biovolume, é uma técnica pouco invasiva, projetada no laboratório digital e que dá a oportunidade do paciente ter aquela correção daquela deformidade ao sorrir. Então eu vejo isso como perspectiva. No caso da ortodontia, tu enxerga... eu acho que a gente tem um produto lá também que é fantástico, né? Que é o DSD, né? Fazer o desenho digital do sorriso. Então, quantas vezes a gente não teve casos de pacientes que iam passar por procedimentos estéticos, como por exemplo facetas, né? Modificar o dente, o formato do dente, e você me entrega o DSD antes. Então você me mostra, viu, Marco? Eu preciso que o incisivo fique intruído ou extruído mais para cima, mais para baixo. Perfeito. Tantos milímetros. Eu preciso que o canino fique mais expandido, mais para fora, tantos milímetros. Então você consegue me dar com exatidão o desenho do sorriso daquele paciente. Aí fica fácil para mim. Eu vou colocar o aparelho, e aí independe do aparelho, né, que eu vou usar, se vai ser um alinhador, se vai ser um bracket colado no dente, e eu vou fazer a movimentação para deixar o dente exatamente naquele lugar que você me pede. Né? Muito bacana. Isso facilita demais, né? Outras vezes, se você descer um pouquinho esse dente, a gengiva vai acompanhar, eu não vou ter necessidade de intervir tanto nessa gengiva. Né? Então, esse planejamento digital funciona meio que como um guia. Perfeito. Né? Como um guia para dizer, coloca o dente ali que vai ficar legal. A gente vai conseguir fazer isso aqui. Né? Para quem não sabe, DSD
é um exame 2D, né? Mas é um exame de entrada do laboratório. É um planejamento do sorriso, um planejamento estético. Na verdade, é um redesenho do sorriso, onde ele reposiciona a margem de gengiva, posição de dente, tamanho de dente, cor de dente. Né? Na verdade, ele projeta o futuro. O futuro, é. E consegue nos ofertar a possibilidade de um planejamento reverso. Ele diz assim, ó, o ideal é aquele. Vocês vão buscar aquele resultado. E todos os especialistas envolvidos no caso, seja com cor de dente, seja de forma de dente, seja forma de gengiva, seja posicionamento de dente, ele entrega aquela régua, aquele projeto. Não dá para converter o 2D em 3D. O 3D passa na mão da gente, para a gente converter aquele 2D em 3D. Mas assim, é um grande exame, um exame de entrada muito assertivo, assim, nos dá uma perspectiva, e dá ao cliente também, mas dá uma perspectiva de muita visualização, que eu acho que nós somos, na odontologia, né, muito visuais. Uma das competências, o dentista que tem um olho, é obrigatório ter o olho muito apurado, né, tanto que o olho treinado, né. Quando a gente tem aquela ferramenta digital que nos oferece o projeto ideal, então a gente consegue capturar aquela informação visual e transformar aquilo em ação prática na nossa especialidade. Então o DSD também já me ajudou muito em cirurgia para recontornar a forma do arco gengival, porque às vezes o arco gengival é mais triangular, em outras pessoas é mais arredondado, e até o desenho da cirurgia eu fico copiando, né, usa aquilo como parâmetro, né? E aí com o advento do laser cirúrgico, então, aí fica mais fácil ainda, porque quando são minimamente, necessidades mínimas, a gente não usa nem na cirurgia a frio. Usa só o laser, porque fica mais assertivo ainda, menos traumático ainda. E é bom quando você coloca o antes e depois. Você pega o templatezinho lá do DSD, antes, como está agora, e quando você finaliza o posicionamento ortodôntico, você joga o template em cima que você vê que bateu um com o outro. Isso ainda serve de régua de acompanhamento, né? Porque você finalizou o caso, agora compara. Compara para ver se realmente chegou na posição que queria. Não chegou. Vamos trabalhar mais um pouquinho para deixar onde a gente quer. Chegou, acertou. Aí a gente pode entregar com tranquilidade para passar a bola para frente, né? Para dar o próximo passo fazer o gol, né? No tratamento. Pessoal, esse episódio é o primeiro episódio, né, do nosso podcast. Ele vai estar disponível primeiro no Instagram, Oral Center _especialidades. Vai estar disponível no nosso Facebook. Vai estar disponível também no YouTube. Vai estar disponível no nosso site. Essa tela que eu fundo é o nosso site, Oral Center Especialidade, @.com.br, e-mail, oralcenterespecialidades.com.br, está aqui no fundo, vai estar disponível também. Então, em breve nós teremos outros episódios e vamos trazer mais especialistas para tratarmos de vários assuntos da odontologia, estética, funcional, da saúde. Um abraço para todo mundo.